Olá, pessoal, que bom estarmos aqui no Saúde em Foco. Hoje eu trago uma convidada mais do que especial, a doutora Maíra Soliani. Ela é médica anestesista, mas também especializada em medicina funcional e em jejum. Teve uma boa especialização em jejum. E, para completar, ela é minha médica e é através dessa estratégia que eu consegui emagrecer e ficar saudável. E hoje eu trouxe para ela contar para a gente sobre o jejum. Muito obrigada, Maíra, por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você desse uma explanação assim para as pessoas poderem entender. Claro, então o jejum ele é uma prática ancestral, ele não tem nada de moda, né? Se tem uma coisa que sempre existiu, foram períodos sem nos alimentar, porque antes a comida não estava o tempo todo disponível em barrinhas de cereal, em supermercados 24 horas, né? Então o jejum é uma prática ancestral, sempre foi natural ao ser humano e sempre esteve presente na nossa história evolutiva desde os primórdios. A gente tem que lembrar que os nossos ancestrais, viviam num ciclo de abundância e de escassez de alimentos. A gente não tinha controle sobre o ambiente, a gente jejuava por necessidade e sempre tinha que sair para caçar ou coletar em jejum. Então, não, aquela história de eu preciso de uma barrinha de proteína para ir para academia, isso é um mito, né? A gente sempre conseguiu lidar e fazer o nosso cérebro funcionar para caçar em jejum. Porém, com essa vida moderna, né, com muito conforto, a gente evoluiu muito, tem controle de alimentação, a gente foi controlando os alimentos e a gente foi ficando com abundância de alimentos. Então, hoje o jejum ele passou não só a ser desnecessário, como ele também passou a ser algo totalmente esquecido, porque comer é super gostoso e confortável e a gente pode comer o tempo inteiro. Então, por isso que hoje ele é erroneamente visto como algo exótico ou prejudicial, embora ele seja uma prática completamente enraizada na nossa biologia e essencial para manter a nossa saúde. Então, é a falta dele hoje em dia que causa a maior parte dos problemas. Maíra, isso é muito interessante. Então eu queria que você dissesse assim, os benefícios do jejum, basicamente para que ele pode ser utilizado como estratégia e quando ele seria o ideal. Então, o jejum tem diversos benefícios e o mais conhecido, obviamente, é o emagrecimento. É o que a gente tem mais estudos hoje em dia, né? Mas ele também é uma prática natural de desintoxicação, de destoxificação que a gente fala, né? De redução da inflamação crônica. Os nossos hábitos hoje em dia, eles tendem muito à inflamação. Então, deixar o nosso intestino, nosso trato digestivo descansando por algumas horas, sem ficar comendo de 3 em 3 horas, aquela história que a gente ouviu desde a década de 70 que era uma boa ideia, é uma maneira bem incrível de favorecer o nosso metabolismo, porque ele melhora a sensibilidade à insulina, ele também estimula a autofagia, que é a renovação das células que não estão funcionando tão bem, né? A renovação das organelas dentro das células. Então, o resultado final é a redução da inflamação sistêmica, acesso às nossas reservas próprias de gordura, melhora de foco, melhora de clareza mental. Tem muitas aplicações do jejum intermitente que vão bem além do emagrecimento, que é o benefício mais conhecido. Maíra, eu também gostaria de saber, que é um outro mito, talvez, a questão da atividade física, porque a gente ouve as duas questões, que se você fizer atividade física em jejum, você vai perder a massa magra, e outras pessoas que dizem o contrário. Você podia esclarecer isso pra gente? Claro, existe muitos mitos que giram em torno do ganho de massa magra. Para ganho e preservação de massa magra, tem alguns pilares inegociáveis que nada tem a ver com jejum. O primeiro é treinar, né? Tem muitas pessoas que ficam preocupadas em perder massa magra pulando uma refeição, sendo que elas continuam sedentárias depois de décadas. A falta de estímulo para massa óssea e massa muscular é o principal fator de proteção e ganho de massa magra. Além disso, a quantidade de proteína da sua dieta, do período que você está se alimentando, é outro fator inegociável que faz toda a diferença. E pular um lanche ou pular uma refeição não vai ser o principal fator de ameaça, uma vez que o que realmente importa é a qualidade das suas refeições. Então existe muito mito por trás, porque
esses lanchinhos que surgiram só a partir da década de 70, embora eles sejam muito recentes na nossa história da humanidade, as pessoas têm uma memória muito curta e limitada. Então, por ter virado um hábito comum, as pessoas esqueceram que isso não era normal e nem possível há muito tempo atrás. Então, o principal fator para ganho de massa magra, para proteção de massa magra em qualquer estratégia é uma alimentação com proteínas suficientes e a prática regular de atividade física. Esses são os 2 fatores principais. Eu acho que você está esclarecendo muitas coisas e uma última pergunta eu queria fazer. Para quem seria indicado o jejum? Para quem não seria indicado o jejum? E um pouco sobre a questão de como conduzir esse jejum, inclusive com orientação médica, porque não é, eu acredito, simplesmente acordar um dia e falar vou fazer jejum e pronto. Sim, para as pessoas totalmente saudáveis que desejam emagrecer, por exemplo, realmente começar a pular refeições é algo factível, fácil, seguro, e é por isso que o jejum tem sido tão popular na última década, principalmente. Mas o jejum é importante saber para quem ele não é indicado, né? Ele é principalmente sempre ao longo da humanidade, porque o jejum, novamente, tem nada de moda, ele é ancestral e por isso que sempre onde houve a prática do jejum, as crianças foram poupadas. Crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento, não é indicado o jejum. Mesma coisa para gestantes e para lactantes. Por quê? Também a prioridade aqui é energia para o feto, para o lactente, né? E aí também a gente exclui desse grupo os indivíduos que já têm baixo peso e os que têm distúrbio alimentar, né? A anorexia, por exemplo, o paciente já tem baixo peso, já come muito poucas calorias e aí associar o jejum é uma péssima ideia. Então, esses seriam os principais grupos, além de, obviamente, pessoas muito frágeis, muito idosas, pessoas em investigação de condições que ainda não estão muito claras. É importante, pelo menos, buscar o acompanhamento médico primeiro, porque a composição corporal é um fator determinante e a saúde metabólica também. Por isso que pessoas com problemas renais graves, problemas no fígado, a gente precisa do acompanhamento médico primeiro, tá? Isso não significa que seja contraindicado. Por exemplo, quem tem gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, tem milhares de motivos para praticar o jejum intermitente. Ele é seguro e ele é tratamento para tal. A mesma coisa o diabetes tipo 2. O jejum ele pode ou melhorar ou até colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Tem vários estudos em relação a isso. Só que nesses casos específicos o acompanhamento médico é fundamental porque algumas das medicações para tratar o diabetes tipo 2 podem provocar hipoglicemia durante o jejum. E aí não é o jejum que causa, é o excesso dessas medicações que podem colocar o paciente em risco. Então, apesar do jejum ser incrível para doenças metabólicas, para quem tem gordura no fígado, para quem está acima do peso, pré-diabetes, excesso de gordura visceral, síndrome dos ovários policísticos e essas condições metabólicas, pressão alta, síndrome metabólica em geral, o jejum é perfeito para isso. Porém, se você tem muitos medicamentos em jogo aí, ou se já tem umas dúvidas se é seguro para você ou não, o acompanhamento médico pode ser fundamental para garantir segurança. Mas ele é uma prática que realmente, para as condições modernas, ele é muito útil e até falando do custo efetivo aí para melhorar o tratamento, melhorar a redução de medicamentos e realmente melhorar a saúde do paciente. Maíra, eu queria agradecer, a conversa foi muito elucidativa, né? E na prática eu vejo tudo isso, comigo aconteceu tudo isso que você está falando, né? E eu acho que é uma estratégia, é um conhecimento que é super importante dividir com a população. Eu agradeço você poder compartilhar esse seu enorme conhecimento conosco e espero tê-la outras vezes aqui. Com certeza, Denise, eu agradeço demais pelo convite, é sempre uma honra conversar com uma médica como você e é sempre um prazer compartilhar sobre esse conhecimento que tem tanta utilidade, inclusive para a sua área, né, de dermatologia.
O jejum é uma prática excelente aí, principalmente para os pacientes com acne, síndrome metabólica. Então, você é uma dermato diferenciada por ter essa visão a mais para associar ao seu tratamento. Então, muito obrigada pelo convite e eu estou sempre à disposição. Se vocês quiserem se comunicar com a gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, também nós vamos ter um texto completo no site. E se comuniquem, saudeemfoco@revistaoeste.com.